Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer uma taça transparente usando apenas amarelo, vermelho, azul e branco, tá? A taça ela só deve ser feita após o quadro totalmente seco, tá? E concluído. Então a taça só se faz depois. Você não desenha a taça quando você estiver fazendo o quadro. Já que ela é transparente, ela tem que refletir os objetos que estão atrás dela, tá? Então por isso que você deixa a taça para o final. Então quais as cores principais que você irá fazer? Inicialmente você pode aqui, ó, pegar um pouco do azul ultramar, tá? E o branco. Você vai fazer uma mistura. Você vai fazer uma mistura aí, uma misturinha com o diluente e o óleo de linhaça. Essa mistura a gente chama de médio a óleo, tá? O mídio ou médio, tanto faz. Você vai fazer aí um pouco dessa mistura. Eu já tenho um pouquinho aqui, ó, que eu já deixei uma vasilhinha misturada, esse pouquinho aqui já vai resolver. Vou colocar aqui já um pouco dessa mistura aqui dentro, ó, vou colocar aqui o restante, tá aqui. Para que eu vou fazer isso, esse médio? Para aumentar a opacidade da tinta. O que é opacidade, professor? Opacidade nada mais é do que a transparência. Ó, então eu tenho aqui, ó, o azul, o branco, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de vermelho e um pouquinho de amarelo. Eu vou trabalhar aí o tom de cinza. Lembram da toalha que eu fiz? Claro que a toalha ainda vou dar uma melhoradinha nela, né? Eu só trabalhei mais para definir. Ó, trabalhei aí o cinza, branco, azul, vermelho e amarelo. Eu trabalho o cinza. Agora eu vou fazer o desenho da taça, tá? Só um minutinho. Pronto, aí com esse cinza eu vou mais ou menos desenhar aqui onde vai ficar a taça. Eu vou colocar uma taça aqui nesse espaço e ela vai subir aqui nesse meio. Não coloca ela bem aqui nessa dobra não, ó. Joga ela um pouco para cá ou para cá, tá? Para ela não cobrir esse encontro. Então vamos jogar a taça mais ou menos aqui, ela vai ficar mais ou menos aí. Não esquece do médio, né? Que é esse líquidozinho que eu falei para você, que é a metade de óleo, metade de diluente. Ó, vou passar ele aqui na tinta para aumentar a opacidade. O que é opacidade? Vou repetir. Opacidade é a transparência da tinta, tá? Então vamos trabalhar aqui agora a parte da transparência. Ó, vou subir ela mais ou menos, vou subir aqui nesse espaço. Então vou trabalhar como sendo aqui o centro. Aqui é o centro da taça. Sempre com o paninho tirando o excesso. Vamos subir uma taça do lado de cá. Perceba que esse médio que eu coloquei, ele deu mais transparência a essa tinta cinza que eu coloquei. Ela vai ficar quase sem cor. Ela fica bem transparentezinha. Então, o segredo para trabalhar essa parte da taça é exatamente esse médio, tá? Que é uma média que eu acabei de ensinar para vocês como fazer. Você vai pegar o óleo de linhaça com diluente, você vai colocar metade de diluente e metade de óleo de linhaça, tá? A gente chama aí de meio a meio. Usa o médio, né, o mídio, misturado com a tinta para você conseguir as transparências, uma cor com um branco bem fraquinho.
quase sem cor nenhuma o branco. Ó, se liga na questão da simetria, né? É importante que os dois lados estejam iguais. Uma taça é um objeto simétrico. Pronto, eu estou trabalhando aqui mais a questão do desenho. Depois é que eu vou trabalhar mais a questão da cor. Primeiro desenha a taça. E depois você trabalha a parte da cor da taça. Não esquece do médio para dar a opacidade, que é a transparência. Vamos trabalhar um designzinho aí na taça. Ok. Primeiro desenho, depois é que você vai trabalhar a questão de sombra e luz, tá? Tenta manter o ângulo, a inclinação. Ok, e aí a taça vai começando a subir. Bom, vou ter que dar um jeito aqui da minha mão não passar na frente. Para vocês conseguirem ver bem aí o resultado. Talvez inicialmente ela não saia tão perfeita, porque como eu estou filmando, eu estou ficando meio de lado. Mas depois eu dou uma olhadinha nela e tento fazer algumas correções. Mas o segredo aí para as cores é você usar o médiozinho, tá? O médio ou mídio é quem dá a transparência aí do branco com o azul, o vermelho e o amarelo. Então vamos botar essa taça aí nessa altura aí, já tá boa. Ó, aqui eu vou... Vamos abrir bem a boca dela. Vamos colocar aqui um pouquinho de água. Sempre trabalhando com o mídio, tá? Misturado no branco, no cinza, para tudo ficar muito transparente. Aí só depois é que você vai trabalhar a parte de escuridão e a parte de luz. Mas inicialmente você precisa trabalhar com tudo muito transparente.
Afinal, você está trabalhando uma taça, né? Se você quiser colocar um pouco mais de azul na sua mistura para deixá-la um pouco mais azulada, também é interessante. Sempre usando o mídio misturado na tinta. Todo lugar que você for mexer, você coloca sempre um pouco do milho para dar um pouco de transparência, tá? E assim a gente vai começando a trabalhar a parte da taça. Perceba que existe um alinhamento aqui entre os objetos, tá? Nesse sentido. Aqui eu vou trabalhar também uma uvinha sobrepondo o cesto, já que a uva aparentemente está à frente e o cesto está atrás, mas elas não estão se tocando. Isso cria não cria uma naturalidade. Então é ideal que algumas uvas dessas passem para frente do cesto. Isso aí são detalhes que a gente pode ir trabalhando aos poucos. Ó, para dar essa transparênciazinha, é necessário que você trabalhe a questão do óleo, né? Do médio. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Agora eu vou começar a jogar um pouco de luz, pegando agora aqui, ó, o branco com um pouco do amarelo indiano para trabalhar um pouco de luz em algumas partes. Ó, só usando o branco com amarelo indiano eu vou começar agora a trabalhar, boto bem mais branco do que amarelo. Eu vou começar a acender algumas partes. É nessa hora que o vidro começa a saltar no quadro. É na parte quando você começa a jogar a luz no quadro.
branco com um pouco de amarelo, tá? Não joga o branco puro, porque senão você vai ter uma luz muito artificial. Então, o ideal é que esse branco ele venha com um pouco de amarelo, um pouco de azul, um pouco de vermelho, mas ele não seja puro. Olha aí você vê a taça começar a aparecer, né? Eu agora estou colocando branco com um pouco de azul. Olha aí. Não esquece de molhar, né, no médiozinho, porque o médio é quem vai dar a transparência da taça. Se você não usar o médio, você vai terminar colocando a tinta sem a opacidade e aí você perde a transparência do vidro, tá? Então o segredo para fazer o vidro aí é você usar o óleo, ok? Então não esquece de usar o óleo porque o óleo é quem vai dar a transparência aí do vidro. Olha aí o vidro começando a ganhar destaque, né? Não esquece de jeito nenhum de molhar a tinta no médio, tá? Que a gente acabou de ensinar. Toda ela tem que ser molhada no médio para poder ela ganhar uma certa opacidade. Já falei que opacidade é transparência, então tudo aqui é meio transparente, nada tem a cor muito forte. Ó, percebam aí que a taça ficou um pouco torta, né? E aí você vem, ó, e vai tentando fazer as correções. Foi tudo desenhado aqui na hora, por isso que acontece isso. Sem pressa, tá? Vai conquistando aos poucos cada detalhe. O segredo aí que pouca gente ensina você, que a maioria não ensina, é a questão do médio, do óleo.
Porque o óleo é quem vai dar a transparência da tinta. A tinta vai ficar bem fraquinha e aí você consegue facilmente trabalhar a questão da transparência, tá? Ó, aqui eu vou colocar como se fosse uma água. Na taça. Eu tô me dobrando todo aqui para não ficar na frente de vocês. Desejo que eu não esteja na frente de vocês. Dê sempre uns toquezinhos assim, ó, sem muita pretensão, só uns pontos. Esses pontos eles dão um certo realismo e até detalhe, né? Fica mais detalhado aí a taça. A taça também faz sombra, né? Não é uma sombra tão intensa quanto as sombras dos outros objetos, mas ela também provoca uma certa sombra. Dentro dela eu vou colocar algumas florezinhas. Justifica essa taça porque aqui a gente tem um objeto que pode ser um objeto que guarde água, né? Então justifica aí uma taça com água, não com vinho, porque se tivesse com vinho a gente teria que ter uma garrafa com vinho, então não justifica muito aqui uma taça com vinho e sim uma taça com água. Ok? Então vamos colocar aí dentro dessa água, vamos colocar aí uma flor virada para cá, para a ponta. Vou pegar aqui um pouco de verde. Bom, trabalhar agora uma partezinha de um talinho dentro, tá? Lembrando que tem o efeito da água também, que dá muita beleza ao talo. Ó, vamos trabalhar aqui um talo. Começa sempre com ele escuro. E depois você vai jogando claro. Então, não joga ele reto aqui, ó. Já que ele bateu aí na água, sofreu a refração da água, né? Então joga ele mais ou menos aqui, tá? Para justificar aí a questão da refração da água, né? Não sei se a palavra certa é refração, mas eu acho que é isso mesmo. Pronto. Agora você vai jogar também uma luz. Um verdezinho com amarelo indiano e branco. Esmeralda, amarelo indiano e branco, você vai fazer um pouco do brilho. Bota um pouquinho de alizarim também, que é o avermelhado. Olha aí como foi que eu fiz a cor. Eu peguei aqui, ó, o verde esmeralda, o amarelo indiano, o branco e um pouquinho de alizarim, tá? Para fazer a parte da luz aqui
da florzinha. Eu vou escurecer novamente a parte de cá. Pronto, aí vejam só, como essa planta está dentro do, do vaso, então você limpa o pincel e dá uma esfumaçadazinha para dar uma sensação de que ela está lá dentro, tá? Para tirar um pouco da luz. Pode jogar um pouco mais de luz em alguns lugares. E aí a gente vai em seguida para a flor. Vamos fazer aqui só umas florezinhas. Olha aí, começa com ela não tão clara e depois você dá uma clareada, tá? Lembrando que a luz está vindo da esquerda para a direita. Pronto, agora vamos definir a planta jogando um pouco de luz nela. Futuramente, quando a gente estiver no nosso ateliê, teremos mais silêncio, né? Não vamos ter tanta poluição sonora. Aqui é um pouco barulho, passa um carro, cachorro lá, tem toda uma poluiçãozinha sonora, mas se vocês se concentrarem bem nos detalhes, com certeza isso não vai atrapalhar muito. Até porque tem gente que gosta, né, de som de cachorro, de gato. E aqui onde eu tô tem muito bicho. Olha aí, a gente pode colocar uma florzinha, né? Eu vou subir aqui um pouco mais e vou puxar um pouco para a lateral para vocês ver bem essa parte aí. Agora eu tô pegando amarelo indiano com um pouco de verde esmeralda, um pouco de branco, para trabalhar aí umas folhinhas. Branco, amarelo indiano e verde esmeralda.
Só pra gente jogar uma florzinha bem discretazinha. Nesse quadro. Vamos jogar agora um pouco de amarelo com branco. Aqui. Pronto, só para dar uma certa beleza. Vamos voltar agora para o azul. Sempre se ligando aí na questão do médio, né? Para dar transparência. Pronto, e aí a gente trabalha essa taça. Deixa eu agora colocar só um pouco de brilho em algumas partes. Sempre melando com o médio, tá? Não esquece do médio, porque ele é quem vai dar a transparência da mão, da tinta. Ok, agora você pega um pincel limpo e vai dar uma esfumaçada. Uma esfumaçada é dar um sentido de fumaça, você tirar um pouco das marcas do pincel. Pode também dar uma esfumaçada aqui nas... Pode até colocar tipo uma folhinha que caiu dentro da taça e colocar inclusive umas folhinhas sobre a mesa. E aí agora é só você trabalhar com o marrom avermelhado, que é a mistura do vermelho com o verde, que eu já ensinei aí nos vídeos anteriores, para você trabalhar a sombra, né, das folhinhas sobre a mesa. Lembrando que a taça também tem que fazer uma sombra, né? Você percebe aqui que a sombra está um pouco inclinada, então joga a sombra da taça como se tivesse aí entrando nessa brecha aqui.
Olha aí. Agora eu vou colocar o brilho, né? E aí eu posso usar branco só com um pouquinho de amarelo. Pronto. Olha aí, a gente já pode considerar a nossa taça. A gente pode ainda nesse quadro fazer muitos detalhes, né? Depois de pronto, como a gente colocou aí essas folhinhas sobre a mesa, que já dá uma certa beleza. A gente também pode colocar algumas uvas soltas, tá? A gente pode aí fazer vários detalhes para melhorar a beleza do quadro, para tornar o quadro cada vez mais bonito. Pronto, então é isso, a taça que nós fizemos dá um certo charme ao quadro, né? E aí você pode também acrescentar outros objetos, como algumas frutas soltas pelo quadro, pequenos cachos de uva, né? Não um cacho tão grande como esse, mas alguns menores, para você trabalhar um pouco mais de realismo nesse quadro, tá? Então é isso, desejo que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau para todos.